Oi! Então, eu criei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e muita gente mandou muitas perguntas, as questões mais frequentes que eu recebo, falando sobre EB. E eu juntei aqui no meu papelzinho as que mais se repetiram para eu responder. E além disso, também eu quero falar um pouquinho do meu processo de diagnóstico, de aceitação. Acho que eu vou começar por isso, na verdade, e aí depois eu respondo as perguntas de vocês. Então, o meu diagnóstico foi no dia que eu nasci. Os médicos conseguiram identificar através de uma bolha e foram pesquisar e deram um diagnóstico para meus pais no dia que eu nasci. Então foi bem rápido e foi um diagnóstico clínico. Aí, o meu tipo de EB foi identificado um pouco mais pra frente, através de uma biópsia. E mais pra frente ainda foi confirmado através de um mapeamento genético. Então, na verdade, eu já vou unir com uma pergunta que eu recebi, que é... como é feito o diagnóstico? Então, tem o diagnóstico clínico, que é o mais básico, que é o médico olhar e tentar identificar através das lesões e das bolhas, dos tipos de consequências da EB, o subtipo de EB. Aí tem. Esse é o mais simples e que não confirma realmente o tipo de EB. Às vezes varia mais do que simplesmente ao olho nu. Tem a biópsia, que é feita, no meu caso, não sei se existem outros tipos hoje em dia, mas quando eu fiz, foi tirando um pedaço da pele para examinar. E confirmou que o meu tipo de EB, já respondendo outra pergunta, é EB distrófica recessiva, epidermólise distrófica recessiva. E outro jeito de diagnóstico é através do mapeamento genético. Nesse caso, foi através da saliva, que foi mandada para um laboratório, foi feito todo um estudo que conseguiu identificar dentro, não sei explicar, mas conseguiu ver os genes que são mutantes. Nossa, falando assim parece que, né, é engraçado. Mas, enfim, os genes mutantes que caracterizam o tipo de EB que eu tenho. E aí tudo bateu. Todos os diagnósticos, no meu caso, foram bem certeiros, assim. E então esse foi o meu processo de diagnóstico. O processo de aceitação da EB, muita gente pergunta isso, quando que você começou a se aceitar? Como que foi esse processo? Como se fosse algo já pronto e acabado, assim. E eu sempre digo que é um processo diário. Tem dias que eu tô mais bem resolvida e tem dias que eu tô com muita raiva. Então varia, assim, eu sei que as pessoas acabam me olhando e muitas vezes me colocando num lugar idealizado ou não sei. Mas eu também passo por dias ruins, dias em que eu canso, fico cansada de ter que fazer curativo. E tem dias que a EB nem aparece nos meus pensamentos, assim, tipo, é só mais um dia fazendo várias coisas que vão além disso. Então é bem variável. Mas eu entendo, assim, a questão da pergunta, porque foi um processo mais longo, assim, pra eu dizer do tipo, sim, eu tenho EB e é isso. Eu demorei 20 anos da minha vida pra chegar nesse ponto, assim. Então foi com os meus 20 anos de idade que eu comecei a usar roupa que mostrassem os meus braços, tipo blusas assim, mostrando as minhas mãos, tirando fotos que mostrassem o meu corpo, minhas pernas, principalmente, a mais recente ainda. Eu tinha muita vergonha. E foi, sim, com 20 anos foi a minha época de mudança de curso, que eu mudei do direito para psicologia. Foi quando eu comecei a dirigir, foi quando várias coisas foram acontecendo, eu conheci várias pessoas na psicologia, eu comecei a participar de rodas de conversa, de grupos, comecei
a ver mais gente com corpos diferentes, com características diferentes uma das outras, e vendo que tava tudo bem, que tava todo mundo legal, se sentindo bem, e ninguém me olhou torto, e tava tudo certo, assim. Então eu fui muito bem recebida, muito acolhida na psicologia. E isso foi me ajudando também a me olhar de um jeito diferente. E com o advento da internet, com o crescimento do Instagram, dessas redes sociais, assim, do Twitter, eu comecei a ter contato com mais pessoas com EB do Brasil todo e também de fora. Eu conheci duas moças pela internet que têm EB, que são de Londres, as duas. E ambas são modelos e ativistas pela causa da EB, por pessoas com deficiência. E maravilhosas, assim. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu também quero, eu também posso, sabe? E aí eu senti que eu fui me empoderando, que eu fui me libertando de algumas amarras minhas, assim, e vendo que muitas coisas foram me impostas socialmente através do capacitismo. E foi na entrada na psicologia que eu tive meu primeiro contato com o tema do capacitismo. Antes eu nunca tinha ouvido falar. E aí que eu comecei a me encontrar com pessoas, com mulheres feministas, que foram me apresentando a teorias e vários conceitos novos que foram me abrindo os olhos, me abrindo os horizontes, assim. E foi tudo isso muito importante pro meu processo de me enxergar como uma mulher aí, no mundo, como qualquer outra, com características específicas, como qualquer pessoa tem. E é isso, sabe? É um corpo aí no mundo que vive de acordo com a cultura, com a sociedade, com as barreiras lá fora, que luta por isso. E eu falei, eu quero fazer parte de um movimento, eu quero lutar para que mais gente como eu possa se aceitar também. Talvez antes, talvez não precise demorar tanto tempo. Eu quero poder ser um exemplo para as meninas mais novas, com EB ou sem, que levam tanto tempo para poder aceitar o seu próprio corpo. Eu queria ter, eu na adolescência, como eu queria ter tido essa representatividade de ver mulheres com deficiência se aceitando, teria sido muito importante. E foi importante nos meus 20 anos, a partir dos 20 anos, ter contato com outras deficiências, com outros tipos de corpos, vem sendo muito importante. Acho que a representatividade é algo essencial, assim, pra gente ver que a gente não tá sozinha, que existem corpos que não são o padrão que se impõe, não seguem aquelas regras terríveis que se esperam de alguns corpos, principalmente de mulheres. Então, isso vem me ajudando, me fazendo me aceitar, ver a beleza do meu corpo. Agora eu consigo ver as minhas cicatrizes como bonitas, porque elas fazem parte de quem eu sou, elas fazem parte da minha história. Eu digo que cada cicatriz minha conta uma história sobre mim, e é isso. E hoje eu olho pra elas assim, e eu gosto do tom de cor delas, eu acho que elas parecem às vezes até meio aquareladas, assim. Eu que gosto muito de arte, de desenho, aprendi a ver desse jeito. E a relação com o meu corpo mudou muito, e hoje eu posso dizer que eu sou muito mais feliz com ele. E gentil também, porque antes era uma relação muito dura de me punir, de me esconder, e agora eu me sinto mais leve, eu me sinto mais livre. É bonito. E bom, agora eu vou para as perguntas que eu recebi. Se eu posso tomar sol, se a pessoa com EB pode tomar sol. Pode e deve. Mas assim, é aquele sol saudável que todo mundo deveria pegar de manhã cedinho, sem ser o sol do meio-dia, assim, aquele sol bom para vitamina D. Então, deve passar protetor solar, tem que ter todos os cuidados com o sol, mas é super importante, tem que ser tomado. Perguntaram também se eu tenho os dedos. Eu tenho.
Eu expliquei algumas coisas, eu posso estar me repetindo daquele meu primeiro vídeo lá de 2016, que chama Vivendo com EB. Eu posso estar repetindo algumas coisas, mas eu acho que pode ser bem relevante. E lá eu explico sobre os meus dedos. Eu tenho todos os dedos aqui, essa mão tá enfaixadinha, mas aqui dá pra ter uma noção. Eu tenho todos eles e eles estão juntos, eles estão grudados uns aos outros. E essa é a minha mão. Então quando falam, por que você não tem dedos? Eu tenho, eles estão aqui. E como que foi o diagnóstico, eu já falei. Se a EB tem cura. Ainda não tem cura. Tem alguns estudos de tratamento com células-tronco, tem também de terapia genética, e estão avançando. Já tem 2 casos aqui no Brasil de meninas, de crianças, que fizeram o tratamento com células-tronco, e não é nada garantido ainda, tá sendo analisado como que se avança, parece que tá sendo bom, mas eu não tô acompanhando tão de perto para poder falar com propriedade. Mas assim, ainda não é cura. São possíveis tratamentos para amenizar alguns sintomas. E qualquer perspectiva que tenha de cura ou de tratamento para EB vai ser por via da genética. Então, para as pessoas que me mandaram ter fé em Deus que eu serei curada, enfim, já falamos sobre isso no outro vídeo, né, pessoal? Tipos de EB. Eu já falei do meu tipo, eu vou citar os tipos mais comuns que tem. Tem a EB simples, tem a EB juncional, tem a EB distrófica dominante, tem a EB distrófica recessiva, que é o meu tipo, e tem a EB síndrome de Kindler. E aí, quem quiser saber mais sobre cada uma, pode pesquisar no Google, tem bastante informação. Os sites das associações, da Associação Brasileira de EB, a Debra Brasil, procura no Google, lá tem várias informações. E bem bacana. Cirurgia, quantas cirurgias você já passou? Eu já passei por 5 cirurgias nas mãos para separar os dedos, mas os dedos voltaram a se juntar. Aí eu parei de fazer, parei com 12 anos. A minha primeira cirurgia foi aos 5 anos, 4 para 5, e a minha última foi aos 12. Nesse intervalo eu fiz 5 cirurgias. E a minha outra cirurgia, que é a mais recente, foi uma dilatação no esôfago. Porque meu esôfago estava muito estreito por causa de machucados de bolhas no esôfago. Meu esôfago acabou juntando muito, ficando bem estreito. E eu não estava conseguindo me alimentar direito. E então eu fiz uma dilatação, que é para aumentar o calibre do esôfago. E agora eu me alimento muito melhor. E se um dia voltar a juntar, se eu precisar fazer, eu vou fazer de novo, porque minha qualidade de vida melhorou muito. Então essa é a mais recente. O que responde também sobre alimentação, se existem restrições. Como a EB também afeta mucosas, ela afeta dentro da boca e o esôfago. Então muitas vezes tem que ter um cuidado dependendo da textura do alimento, se for um alimento muito duro, muito áspero, muito seco, pode machucar. Então é indicado sempre algo mais macio, mais molhado, mais pastoso, ou que a pessoa mastigue bem e tenha os cuidados que cada um vai descobrir como lidar. Para cada pessoa vai ser diferente. Então, para mim é assim. Segurar as coisas. As pessoas têm muita curiosidade, muita. Às vezes eu fico com raiva. Porque as pessoas ficam, mas como é que você digita? Como que você segura o telefone? Como que você escreve? É por comando de voz? Como é que você digita a letra? E assim, eu entendo. São curiosidades. Eu seguro as coisas com as 2 mãos juntas. Tipo telefone, tipo isso aqui, tipo pra escrever. Eu seguro assim e eu escrevo. E no celular, eu digito assim. Resolvido. Dor, se eu sinto muita dor. Não.
eu nos meus 25 anos já me acostumei. Meu corpo se acostumou muito com a dor. Então eu posso dizer que é muito raro eu sentir dor nas feridas. A maioria das feridas que eu tenho são lesões crônicas, ou seja, são lesões repetitivas nos mesmos lugares que abrem espontaneamente através de bolhas. E eu não sinto dor nesses lugares, então não arde, não dói. Eu sinto dor quando tem alguma inflamação, alguma infecção, quando eu tô doente, ou se é uma ferida nova por atrito. Se eu caio, por exemplo, se eu esbarro em alguma coisa com muita força e abre a pele, aí sim eu sinto dor. Mas caso contrário, não. Então é bem raro. Tipo, agora eu não tô sentindo dor em nada. E é meio que isso. Por que tem mais cicatrizes em algumas partes do corpo e em outras não? Isso tem um pouco a ver com o que eu falei das lesões crônicas. Então, por exemplo, regiões assim, vira e mexe, saem bolhas, saem feridas, e aqui não, porque são lugares de mais atrito, são lugares de contato nas coisas, são lugares que desde pequena machuca mais, então eu tenho mais feridas, mais lesões nos joelhos, nos cotovelos, nos pés, nos ombros, nas mãos, que são extremidades, que são lugares em que são mais suscetíveis de ter atrito em alguma coisa, de carregar mochila, de encostar muito, de raspar. E em outros lugares, como o rosto, como na barriga, como aqui nessa parte do braço, não tem muito atrito e não machuca tanto quanto os outros lugares, então a minha pele acaba tendo outra coloração. Essa coloração avermelhada é de tanto ter lesões no mesmo lugar, aí ficam essas cicatrizes. E nos outros lugares em que não tem, como aqui, nos lugares das minhas tatuagens, é porque não machuca muito. Como amenizar os sintomas? Bom, tem várias respostas para isso, assim, o mais prático é o uso de curativos especiais, como esse que eu tô usando, como essas espumas que eu uso, espumas de silicone não aderentes, membranas de celulose, vários tipos de curativos que eu uso que não grudem na pele, para não machucar na hora de tirar, aliviam a dor, não fazem com que os machucados não grudem na roupa, então facilita a mobilidade, ajuda para andar, se tiver com machucado no pé, um curativo vai aliviar. Então ameniza com o uso correto de curativos. Outra coisa que para mim funciona muito é a ingestão de suplementos alimentares ricos em proteína, hipercalóricos, porque eles vão ajudar o meu corpo a regenerar mais rápido. A proteína vai fazer com que as lesões cicatrizem mais rápido. Então isso também ameniza os sintomas, ajuda. Não tá estressada ajuda também, que nem sempre é fácil, né? Então não sei, às vezes agora eu tenho praticado yoga, o yoga tem ajudado. Fazer atividade física me ajuda bastante também, porque libera hormônios que eu esqueci o nome, que são bons, que deixam a gente com bem-estar. Então, coisas assim vão amenizando e manter uma rotina de atividades várias, não ficar focando só nas lesões, só na IB, mudar um pouco. Isso tudo, pra mim, ajuda. Se alguém que tem EB tá assistindo esse vídeo, compartilha aí também o que você faz para amenizar os sintomas, para amenizar a dor, o que você usa ou o que funciona para você. Vai ser legal trocar essa experiência. E o que faz piorar a EB? O estresse. O estresse é uma coisa que pra mim, eu sinto que minhas lesões pioram, eu sinto um pouco mais de dor quando eu tô estressada, saem mais bolhas, então tem um viés bem somático, bem psicossomático na EB. Pra mim, eu enxergo muito isso.
Se alguém que tá assistindo que tem EB quiser compartilhar se isso acontece com você também, eu vou gostar de saber. A alimentação, dependendo do que eu como, eu sinto que piora um pouco. Se eu como muito doce, muito açúcar, tende a dar uma inflamada, uma piorada. Então, alguns cuidados nesse sentido são sempre importantes para amenizar algumas coisas e para evitar que piore. E foram essas as perguntas que eu anotei para hoje, que são as que mais se repetiram. Eu sei que eu não consegui responder as perguntas de todo mundo. Talvez eu faça perguntas frequentes parte 2, não sei, se vocês quiserem eu faço. Se tiverem mais dúvidas eu posso responder. E agradeço vocês por estarem participando, por estarem mandando as coisas que eu pergunto. Peço que continuem, porque isso me motiva muito. Continuem mandando questões, sugestões de temas. É sempre muito bom receber um feedback de vocês, eu fico bem feliz. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhar. E aquelas coisas de sempre, que eu fico sem graça de falar, mas é bom falar, porque, né, faz parte. Então por hoje é isso. Obrigada e até a próxima. Tchau!